E aí galera, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso de Direito do Consumidor, né? Agora nesse vídeo a gente vai concluir a análise introdutória do direito do consumidor, né? E eu quero falar com vocês sobre um tema bem importante, que é o diálogo das fontes que existe entre o CDC e as demais leis. Tudo bem? Não sai daí que eu volto já já. Bom, galera, então, nesse vídeo eu separei aí pra gente concluir a parte introdutória como que a teoria do diálogo das fontes pode ser aplicada dentro do CDC. Primeiramente, você tem que entender como que o diálogo das fontes ele surge, né? No que ele consiste. O diálogo das fontes ele está inserido dentro daquele campo da teoria geral do direito que nós chamamos de conflito aparente de normas, né? Então, esse conflito aparente, ele acontece quando uma mesma lei, uma mesma norma, ela parece ser aplicável a uma mesma situação fática, a uma mesma casuística, né? E aí, as técnicas do conflito aparente de normas, né? As técnicas que buscam solucionar o conflito aparente de normas, procuram mostrar pra gente qual norma que deve prevalecer. Então é nesse contexto que surge o diálogo das fontes. Tudo bem? Vamos comigo para a tela para eu mostrar para vocês. Muito bem, galera. Então, dando sequência aí ao nosso cronograma, né? Nós estávamos aí, se não me falha a memória, até o vídeo passado nós vimos o ponto 5. Então agora você pode colocar ponto 6, né? Desse capítulo introdutório. E o ponto 6 é a análise do diálogo das fontes, né? Diálogo das fontes no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Então, conforme eu disse para vocês, o diálogo das fontes ele é uma teoria que surge no campo do conflito aparente de normas, tá? Conflito aparente de normas, que é um dos primeiros assuntos que a gente estuda na faculdade de Direito, né? Lá nas aulas de teoria geral. E esse conflito aparente de normas, né? Ele é aquela situação que se verifica quando duas ou mais normas parecem ser aplicáveis à mesma situação fática. E aí, como é que eu resolvo o conflito aparente de normas, né? Eu tenho algumas técnicas, alguns métodos, né? Ou como alguns preferem, alguns critérios para solucionar o conflito aparente de normas, né? Então, quais seriam aí os critérios ou métodos para solucionar o conflito aparente de normas? Bom, eu poderia ter, em primeiro lugar, o critério cronológico, né? Critério cronológico, que você certamente conhece. Critério cronológico, norma posterior revoga norma anterior. Tá lembrado? Critério cronológico, norma posterior revoga a norma anterior. Eu posso ter também o critério da especialidade. Critério da especialidade. O que diz o critério da especialidade? Você também conhece. Norma especial prevalece sobre norma geral. Tá vindo na memória? Tá lembrando aí dessas lições preliminares lá da Teoria Geral do Direito? Primeiro ano da faculdade, né? Então, especialidade, norma especial prevalece sobre norma geral. Mas eu posso ter também o critério da hierarquia. Critério da hierarquia, ou critério hierárquico, né? O que diz o critério da hierarquia? Norma hierarquicamente superior revoga norma hierarquicamente inferior. Tudo bem? Mas mexendo aí com essa questão da hierarquia entre as normas. Bom,
Esses 3 primeiros critérios, eles não me interessam nesse momento. O que me interessa é este quarto critério, que é o critério do diálogo das fontes. Diálogo das fontes. E esse tema do diálogo das fontes, ele é muito interessante porque, segundo o diálogo das fontes, é possível que 2 ou mais normas sejam aplicáveis ao mesmo caso. Então, olha só, 2 ou mais normas, 2 ou mais normas são aplicáveis ao mesmo caso. É interessante o diálogo das fontes porque ele nos obriga a trabalhar com uma visão geral, uma visão sistêmica de todo o ordenamento jurídico. Então perceba, dentro do direito do consumidor, não basta que você conheça apenas o Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor pode dialogar com outras leis, como, por exemplo, o Código Civil. Né? Em vários momentos, o Código de Defesa do Consumidor, ele se socorre de conceitos trazidos pelo Código Civil. Percebe? Então eu vou ter, nesse caso, um diálogo das fontes entre o Código de Defesa do Consumidor e o próprio Código Civil. Um diálogo das fontes, né? Fonte CDC e fonte Código Civil. Tudo bem? E aí, eu posso ter, mudando de tela aqui, 3 espécies de diálogo. Então vamos lá. Espécies de diálogo. Então lembra, o CDC, ele vai se relacionar, ele vai dialogar com outras leis. De que maneira isso acontece? Pode acontecer de 3 formas. Então, primeira delas é o que a gente chama de diálogo sistemático, de coerência. O primeiro deles é o diálogo sistemático de coerência. Professor, no que consiste isso? Se você me permite, né, eu vou sempre aqui trabalhar com o exemplo do Código de Defesa do Consumidor e o diálogo que ele realiza com o Código Civil, tá? Porque como ambas são normas de direito privado, né, fica mais fácil a gente relacionar. Então, olha só. O CDC usa conceitos. Ele usa conceitos trazidos. Ele usa conceitos trazidos pelo Código Civil. Ele usa conceitos trazidos pelo Código Civil. Então, às vezes, o que acontece? O CDC, ele não prevê um conceito. Ele não prevê. E aí, por via de consequência, né, para realizar uma aplicação com coerência, né, dentro do sistema, o CDC se vale de conceitos do Código Civil. Então, exemplo. O CDC conceitua o que é produto. Tá? A gente vai estudar isso mais pra frente. Então, o CDC, ele explica o que é produto, mas ele não explica o que é bem. Ele explica produto, mas não explica o que é bem. E aí, como é que eu vou descobrir o conceito de bem? Porque o CDC, ele fala bem móvel, bem imóvel, só que esses conceitos são conceitos trazidos pela parte geral do Código Civil. Então, nesse caso, eu tenho um diálogo sistemático de coerência. O CDC
usa conceitos do Código Civil. Tudo bem? Segundo tipo de diálogo é o diálogo sistemático, de complementaridade. Diálogo sistemático de complementaridade. O que isso significa? Não existindo regra no CDC para a solução de um caso, eu posso utilizar a regra prevista pelo Código Civil, por exemplo. Então aqui eu vou ter uma ausência de regra. Ausência de regra no CDC. E para suprir essa lacuna, para eu suprir essa falta, eu uso uma regra prevista no Código Civil. Isso é muito comum, isso é muito frequente. Nós vamos estudar lá na frente, né, com o tema prescrição em matéria do direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi muito sucinto quando ele tratou do assunto prescrição. Então, por várias situações, em várias situações, eu vou precisar utilizar a regra de prescrição contida no Código Civil, realizando aí, entre CDC e o Código Civil, um diálogo sistemático de complementaridade. O Código Civil complementa o CDC quando este não trouxer uma regra. Tudo bem? E para concluir, o terceiro diálogo que eu posso ter é o diálogo das influências. Diálogo das influências recíprocas. Influências recíprocas sistemáticas. Diálogo das influências recíprocas sistemáticas. Esse diálogo, novamente aí, utilizando Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, esse diálogo acontece quando uma norma influencia na interpretação da outra. Então, nesse tipo de diálogo, nós temos uma influência, vou colocar aqui apertadinho, né? Uma influência de uma norma, na interpretação da outra. Tudo bem? Esse é o diálogo das influências recíprocas sistemáticas. Uma norma gera influência na interpretação da outra. Tudo bem? Olha, a gente utilizou aqui como exemplo, só para facilitar, o diálogo das fontes que existe entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Porque fica mais fácil da gente visualizar nesse primeiro momento. Mas nada impede que esses diálogos, eles existam entre o Código de Defesa do Consumidor e outras leis. Aliás, isso é bastante frequente, do CDC fazer esse diálogo com outras normas, tá? Mas isso a gente acaba verificando, a gente acaba estudando ao longo aí do nosso curso, que está só começando, né? Com isso, meus amigos, terminamos o capítulo número 1 do nosso curso, onde nós falamos sobre as regras introdutórias do Código de Defesa do Consumidor e do direito do consumidor como um todo. Tudo bem? Já fica aqui o meu convite para o próximo vídeo, onde nós vamos começar o capítulo 2 do nosso curso, que vai tratar a respeito dos princípios do direito do consumidor. Tudo bem? Fica aí o convite e, por favor, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ajuda a gente a crescer. Tudo bem? Abraço e até lá!